vamos lá, né? São 5 e 5, 5 minutos aí de tolerância. A gente vai começar e à medida que os demais forem entrando, eu vou autorizando a entrada, tá bom? Como eu falei, hoje é a aula 3, né? É a primeira parte ali, o autor da revista divide em duas partes. A gente vai estar com a primeira parte das cartas, tá bom? Escritas para as igrejas. Nós vamos estudar quatro delas hoje, tá certo? E, assim, alguns já me conhecem, sabem como é o jeito que eu gosto de dar aula, eu gosto de bastante interação, né? Eu costumo fazer perguntas para a gente interagir, eu acredito que é importante essa, essa troca de conhecimento, né? Para mim é até um prazer poder dar aula, né? Aprender junto com vocês também, mas temos seminários no nosso meio, teólogos, a Débora, pastores, né? Então, é um privilégio aprender junto com vocês e discutir sobre esses temas bíblicos, né? Sobre a palavra de Deus, tá bom? Eu gosto sempre de usar o contexto histórico, gente, principalmente pelo livro que a gente está estudando, né? Apocalipse tem essa questão, né? O contexto histórico da época, a gente vai ver quando eu estiver dando a lição, né? A gente vai ver essa questão quando foi escrito, as cartas, para quê, a gente vai ver que tem bastante contexto histórico, e também é o nosso, o livro de Apocalipse, ele revela, né, como é que eu posso dizer, o nosso futuro, né, como é que essa questão, algumas questões teológicas, doutrinárias ainda, que a gente crê que já está começando a acontecer, né, enfim, e vai até, vou dizer assim, até depois do arrebatamento, enfim, até o final de tudo, né? Então, a gente vai passear nesse contexto histórico, mas eu sempre gosto também de dar ênfase ao atual, né? Fazer uma comparação com o período atual e, e quando a gente for falar de cada carta da lição, a gente vai tentar trazer, né, fazer um paradoxo aí com nossos dias atuais, no dia que a gente está vivenciando, né, tudo isso, tá bom? Lembrando que muitas pessoas, né, muitos cristãos já até acreditam, eu também acredito que já seja aí o início, né, vou dizer assim, o início de tudo, né, o princípio das dores, né? A gente crê que ainda não é o fim, né? Mas pelo contexto bíblico falando, está se cumprindo as escrituras, eu creio que a volta de Cristo já está bem próximo, né? E a gente já está começando a vivenciar o início dessa revelação que tem, né, na Bíblia, no livro de Apocalipse. A gente vê algumas passagens também no livro de Daniel, mas hoje a gente vai ver bastante, a gente vai explicar no capítulo 2 de Apocalipse, porque é a primeira parte aí da carta. Falando sobre as cartas, né, a gente vai ler as 4 primeiras, e é exatamente em Apocalipse os textos que a gente vai ler, né, decorrer hoje. Inclusive, quem quiser deixar já a sua Bíblia aberta, a gente vai utilizar praticamente o capítulo 2 de Apocalipse, tá bom? Sim, o primeiro feedback, vocês estão me ouvindo bem? Estou falando rápido? Está dando para compreender? Quer que eu fale mais devagar? Quem quiser usar o chat, pode usar. Ou se quiser falar também, ligar o microfone para dizer, eu queria ter esse retorno de vocês, tá bom? Eu estou ouvindo bem e eu acho que você está falando numa velocidade boa, nem rápido nem devagar. Ok? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, eu até confesso, quando foi repassado, né, o livro que a gente ia lecionar, né, estudar, ia ser o livro de Apocalipse, né, por causa da dificuldade da leitura, a simbologia, as interpretações que tem dentro dele. Então, mas eu acredito que cada professor tem esse intuito de fazer, né, uma dinâmica mais lenta, mais participativa para vocês compreenderem, né? E como é que eu posso dizer? Passando devagarzinho
cada texto detalhadamente para poder ficar entendido, não se perder dentro dessas questões, né, desse desafio que é o livro de Apocalipse, tá bom? O contexto das cartas, né, a introdução da revista, eu não vou me atentar a ler, tá bom? Eu já anotei alguns tópicos, então eu vou me apegar a esse resumo. Quem quiser ler detalhadamente, né, o irmão Moisés já disponibilizou no grupo da igreja, né, e à medida que a gente for fazendo o resumo, você também pode acompanhar pela revista, tá certo? Mas eu não vou ler. Eu já peguei alguns tópicos aqui e a gente vai passear sobre eles. Mas eu aconselho que vocês leiam também, porque pode passar alguma observação que eu não anotei e vocês tenham uma dinâmica maior do que o autor da revista aqui passar com esse estudo, tá bom? Da lição 3, tá certo? As cartas às igrejas, né? As cartas das igrejas correspondem exatamente aos anseios daquelas igrejas, né? Que foi quando foi escrito. Mostra também as características das igrejas no mundo. A gente vai ver fácil comparar as igrejas, né? As cartas, o contexto da carta escrita para a igreja para o nosso contexto de hoje, certo? É bem parecido, dá até para a gente assimilar muito rápido e fazer comparações. Durante a aula a gente vai fazer essa comparação, tá certo? A gente vai ver as necessidades da igreja, dá para perceber bem, entendeu? As suas fraquezas, pecados, suas coragens também, muitas igrejas lá se destacaram pela coragem, tá bom? Sua fidelidade ao Senhor, entendeu? Tudo esse contexto, se a gente estivesse levando para a nossa igreja, vou falar assim, né, da Igreja Batista Joaquim Távora, dava para a gente fazer, né, como é que eu posso dizer, os tópicos de cada carta, né, que foi escrita. Se a gente quisesse fazer uma carta para a nossa igreja, né, Joaquim Távora, a gente poderia começar apontando as necessidades, as fraquezas. A gente vai ver que Deus mostrou que Jesus se revela em cada igreja. Quando a gente estiver lendo o texto bíblico de cada carta, né, a gente vai ver no texto bíblico com clareza a necessidade que aquela igreja tinha, a fraqueza dela, a coragem que ela tinha, a fidelidade que ela tinha ao Senhor. A gente é bem, como é que eu posso dizer? É tudo perfeito ali. A gente consegue visualizar facilmente, sem nenhuma dificuldade, quando a gente vai lendo o texto bíblico, tá bom? Mas, enfim, isso serve, como eu falei, serve referência também para a nossa igreja, tá bom? As igrejas dos dias atuais. E são 7 cartas, né? Mas hoje, como eu falei, a gente vai se atentar a 4 delas, tá bom? Eu separei aqui duas perguntas, na verdade, de quebra-gelo, tá bom? Que aí, mais uma vez, né? Vamos deixar aí a timidez de lado, não tem certo, não tem errado, mas eu quero a participação de vocês, tá certo? Primeiramente, a revista é sobre o livro de Apocalipse, certo? Eu queria que alguém comentasse, né, algum conhecimento que tem a respeito do livro de Apocalipse, tá bom? Seu conhecimento pode agregar muito para mim, para outro irmão que está nos ouvindo, né, que está participando da aula de hoje. Então, conhecimento. Podia ser um exemplo. Eu conheço duas igrejas, duas cartas, né, foram direcionadas para a igreja tal, igreja X, igreja Y, da aula de hoje. Pode ser como eu falei, qualquer conhecimento a respeito do livro de Apocalipse. Eu queria que algum voluntário, comentasse esse seu conhecimento, tá bom? Não tem certo nem errado, nem muito, nem pouco, tá bom? É só o quebra-gelo para vocês participarem da aula, tá bom? Eu vou estar aguardando aqui a participação de vocês. Vamos lá? Ninguém tem nenhum conhecimento sobre o livro de Apocalipse? Já ouviu falar em alguma carta que foi enviada às igrejas?
Já conhece alguma igreja ali que recebeu, né, vou dizer assim, uma das cartas que fala lá no texto de Apocalipse 2? Quem arrisca uma igreja, conhece? Vamos lá? Quem leu? Alguém leu a lição 3? O Moisés disponibilizou já há alguns dias atrás, né, no grupo da igreja. Já estava lá. Alguém leu? Conhece nenhuma? Vão me deixar só assim, falando na aula? Na aula passada eu falei um pouquinho sobre 5, né? Pelo menos essas 5. Aí alguém tinha que lembrar alguma coisa. Né? Exatamente o texto que foi colocado, né? A lição, na verdade, foi colocada, e como a Débora falou na aula passada, também comentou, tá bom? Mas tem a primeira, é, é a carta escrita para a igreja de Éfeso, tá bom? Tá lá em Apocalipse 2, o versículo do 1 ao 7. Eu queria que alguém fizesse essa leitura, por gentileza. Apocalipse 2, do 1 ao 7, tá bom? Por gentileza aí, involuntário, para ler esse texto bíblico. Eu posso ler. 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Então, a primeira igreja, exatamente, está dentro desse texto que foi lido, né? Capítulo 2, versículo de 1 ao 7, que é a igreja de Éfeso, tá bom? Todas as 4 igrejas que a gente vai estudar hoje, eu separei alguns pontos, certo? Um elogio, uma advertência, né? O nome, o significado do nome, tentei pesquisar, e como Jesus participa, né? Adverte, ou como como ele se apresenta àquela igreja, tá certo? E sempre, por último, eu tento fazer uma comparação com uma igreja, né? Hoje em dia, uma igreja, como é que seria uma igreja hoje no século XXI, dentro nesse contexto, já que a gente já leu o texto de Éfeso, então vamos começar pela igreja de Éfeso, tá certo? Então, o elogio. O elogio, a gente pode dizer que, se você quiser anotar, né, fazer um rascunho aí, foi uma igreja firme, certo? Por quê? Porque ela teve perseverança, ok? Uma advertência foi a falta de amor, né? Foi a falta de amor, tanto que Jesus advertiu a ela, né? Voltar ao primeiro amor, certo? Como ela é conhecida? Ela era conhecida como a luz da Ásia, né? O nome dela ali, o significado ali era basicamente, opa, está entrando mais um seminarista, mas a igreja de Éfeso era conhecida como a luz da Ásia, ok? Eu anotei o seguinte também, a seguinte observação: Jesus advertiu para reviver as suas obras, né? Voltar ao seu primeiro amor, como eu falei. A gente dá para dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja religiosa,
né? Ou seja, elas tinham firme ali, porque a firmeza da perseverança, né? De Cristo, né? Em Cristo ali, mas faltava amor, né? Ou seja, podia ser uma igreja que se reunia, fazendo um contexto assim para, né? Uma situação assim mais compreensível, uma igreja religiosa que se reunia, que estavam ali nas programações, mas que faltava amor, aquele amor que João 13, no versículo 34 e 35, fala que é a marca do discípulo, né? Então, esse amor às pessoas, enfim, e a orientação que Jesus adverte a eles é que eles voltem a esse primeiro amor. Então, Deus deu o elogio, a advertência, e como era conhecido, a igreja de Éfeso, ok? Tá dando para entender? Estou falando rápido demais, não, né? Tá dando para anotar, tá dando para compreender bem direitinho, né? O que eu estou falando. Se eu estiver correndo, vocês falem aí, ó, fala mais devagar, vai mais com calma, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Ok? O versículo que marca né, esse texto e essa carta para a igreja de Éfeso é o Apocalipse 2:5, tá bom? Apocalipse 2:5, é o versículo-chave, que o autor da revista também até destaca aí quando ele vai falar sobre a igreja de Éfeso, ok? Podemos ir para a segunda igreja, a segunda carta, na verdade, né? É a carta, aqui, a carta da igreja de Esmina, ok? Está lá em Apocalipse 2, versículo do 8 ao 11. Eu queria que, mais uma vez, ou a irmã Débora ou outro voluntário, por gentileza, lesse esse texto bíblico, tá bom? Posso ler de novo. É do 8 ao 11, né? Ao anjo da Isso, igreja. Débora. Isso, Ao do 8 anjo ao da. 11, tá bom? Tá. Desculpa. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ok. Então, essa é a segunda carta, né? É, o elogio, né? Como falei, separei elogio, advertência, o nome. O elogio que a gente pode tirar desse texto, né? É a fidelidade, né? Eles superaram a perseguição, tá certo? Então, eles a advertência, o medo, né? A gente percebe que o texto diz, ó, não tenha medo, certo? Então, a advertência com relação ao medo e como era conhecida, né? Mirra quer dizer erva amarga. Pode ter sido por causa do motivo da perseguição, que o autor da revista fala. Então, por isso, esse nome, né? Esmirra, que quer dizer mirra, vem de mirra, que quer dizer erva amarga, ok? E Jesus, aí um fato importante com relação a Jesus e a igreja, ele se apresenta como um eterno, poderoso, e percebemos que é uma igreja irrepreensível, né? E percebemos que uma igreja irrepreensível independe do material, né? É uma igreja que é rica por causa do espiritual, o autor da revista fala, né? Ou seja, foi uma igreja que foi perseguida, né? Em contexto de hoje, seria uma igreja que tem perseguição, que
que sofre perseguição, né? Talvez, assim, aquelas igrejas que não tem como se reunir para cultuar, certo? Por causa de intolerâncias religiosas, que hoje existe demais, né? Mas é uma igreja que não tem esse material, não tem um ar-condicionado, não tem cadeiras, né? Não tem como ter uma... Mas é uma igreja que ela é rica no âmbito espiritual, exatamente produzido por causa dessa perseguição, tá bom? O contexto para os dias de hoje, a gente pode assimilar isso, tá bom? Tipo, uma igreja perseguida e rica, né? Uma igreja irrepreensível, o autor da revista fala, bem interessante isso, que uma igreja irrepreensível não é aquela que tem um materialismo muito, né? Sei lá, uma situação confortável, mas é uma igreja rica nessa questão espiritual, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta com relação às duas igrejas? Alguém quer fazer algum comentário? Como eu falei, né? Lembrando que a gente está no meio aí, tem teólogos, seminaristas, né? Pastores que quiserem acrescentar algum conteúdo, alguma observação dentro do contexto da aula. Deixa eu tá falar bom? coisa rápida. Pode falar. É muito rápido. Não, muita gente se assusta quando na palavra de Deus fala com relação a perseguições, né? E morte por amor ao nome do Senhor. Né? E tem algumas passagens também que diz, por exemplo, acho que hoje foi um dia, em Atos, lá que eu li, acho que foi capítulo 5 de hoje, de Paulo, os discípulos, né, que foram, os apóstolos que foram presos depois que Jesus morreu, e começaram a pregar, né, na cidade, para as pessoas, e as pessoas se convertiam. E aí foram presos, né, açoitados, não mataram, porque a população poderia se revoltar, e foram presos e açoitados por amor ao nome do Senhor, né? Então, quando eles são soltos, eles se juntam para agradecer isso. E, com certeza, não é fácil, né? Ninguém quer ser açoitado, ninguém quer ser, como se diz, sangrado, né? Com relação às açoites, ou algo nesse sentido, torturas, né? Que hoje existe ainda. Aqui no Brasil não se vê, mas fora do Brasil, quem pesquisa, quem segue essas instituições que têm pessoas missionárias, então você vê que hoje ainda existe isso. E deve ser muito maravilhosa a sensação. Essa sensação de dor, com certeza, somos humanos, temos, né, sangue correndo em nosso ser. Jesus também sofreu isso. Ele veio como humano para isso. Então, a maravilha de ser perseguido, açoitado, e no final você dizer que foi para o Senhor, né? E isso agrada o coração de Deus. Prontinho. Sim. Eu não vou comentar muito em cima do que você falou, Fernando, porque é exatamente a conclusão da aula, entendeu? Na conclusão da aula a gente vai perceber também, em cima disso daí, mas bem interessante, né? Eu vi essa semana, não, foi ontem, foi hoje, enfim, a gente está na Páscoa, né? E o pessoal, eu vi algumas pessoas postaram assim no Instagram, se o que tivesse acontecido com Jesus fosse hoje, eu não deixava assim, não. Eu ia também, ia brigar, sabe? Ia tentar revidar. Aí eu fico imaginando o contexto que foi na época, né? Eu com certeza não ia, não. Quando ela visse, né, se deparasse com como é que eu posso dizer, a expectativa de morte muito grande ali, né? Com certeza ia correr, enfim, né? Não ia querer ser bem cearenseis, né? Aquele bichão, né? Não, na hora que visse que pega para cá, a tava grande, ia correr também, como fizeram os discípulos, né? Assustados, enfim, ok? O texto básico dessa carta, né? A igreja de Esmina, Apocalipse 2:10, tá bom? Que é o autor da revista da ênfase. Vamos para a terceira carta, a igreja de Pérgamo,
que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Eu queria novamente a participação, a leitura desse texto com vocês, tá bom? Apocalipse 2, do 12 ao 17. Quer que eu leia? Pode ser, obrigado. Só um minutinho. Do 12 ao 17. Carta à igreja de Pérgamo. Aonde da igreja, em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles contra a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ok, obrigado, Shirlene. Vamos lá, Nada. o elogio à igreja, né, de Pérgamo. O elogio ali, os primeiros versículos, ele fala, né, que foi fiel, né, continuou fiel ao Senhor, certo? Teve uma advertência, tem uma advertência, né? Em resumo, o autor da revista, ele pega e diz, olha, a igreja de Pérgamo precisava lembrar do seu compromisso com Cristo, ok? O nome, o significado quer dizer casada, tá bom? Isso faz menção exatamente como a igreja, que é a noiva, né, do Senhor, ela precisava, como noiva, vou dizer assim, rever, né, o compromisso que ela teve com seu noivo, ok? Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo como juiz, né? Era uma igreja, assim, levando o nosso contexto agora, é uma igreja aparentemente uma igreja sem doutrina, certo? Como assim? Uma igreja que podia ser levada para qualquer, assim, como é que eu posso dizer, qualquer doutrina que surgir, ela não tinha convicção, né, do seu compromisso com Cristo, aquela questão doutrinária forte. Ela podia ser levada por qualquer doutrina que aparecesse, qualquer, vou dizer assim, um falso profeta, entendeu? Que chegasse falando alguma coisa, eles podia ser levado, não se atentava em conferir, não se lembrava, né, do compromisso que eles tiveram com Cristo, ok? A gente vê a necessidade de ser fiel, nesse contexto da igreja de Pérgamo, a necessidade de ser fiel à doutrina que recebeu do Senhor para a sua prática da vida cristã. Ou seja, a gente, momentos como esse, né, de EBD, de culto de doutrina, é fundamental para a nossa vida cristã. Né? A gente precisa ter como é que pode dizer, esse conhecimento firme para não ser levado por qualquer falso profeta, qualquer doutrina mentirosa. A gente vai ver que aconteceu com outra igreja, a quarta, né, que se deixou levar por outra doutrina, por outros ensinamentos, e a situação ficou feia para eles. Então, o que a gente pode tirar de importante dessa terceira carta para a igreja de Pérgamo é exatamente isso. Se lembrar do nosso compromisso que a gente teve como noiva com Cristo, né? Se lembrar da palavra de Deus, da doutrina, e fazer nossa parte em buscar ter um conhecimento bom, conhecimento firme na palavra de Deus, para não ser enganado por qualquer falso profeta, qualquer ensinamento que chegar, tá bom? Aos nossos ouvidos, ok? Podemos ir para a quarta carta. Deixa eu ler aqui.
que nem botou. Por isso a importância das aulas, para estarmos sempre aprendendo e relembrando. E relembrando, isso mesmo, né? É daqui que a gente vai tirar essa base aqui, né? E como eu sempre falo, a gente sempre está aprendendo, entendeu? Então, nunca a gente vai saber, sempre vai ter um conhecimento que um irmão vai me acrescentar, mesmo tendo aquela mesma sequência de aula, aquelas mesmas doutrinas, aquelas mesmas pontos, né? Enfim, a gente sempre vai acrescentar, sempre vai ter algum conhecimento a ser acrescentado, tá bom? Beleza? Podemos ir para a quarta? Vamos lá para um minuto. Carta da igreja Tiatira. Tiatira, Apocalipse 2, versículo 18 ao 29. Alguém pode ler, por gentileza? Deu certo? Pronto. Aos anjos da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, ó, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetista. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a cometerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e tratarei grande sofrimento ao que comete adultério como ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os seus filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a você que não seguem a doutrina dela e não aprenderão, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não poderei outra carga sobre vocês. Não, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vence e dizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com centro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Ok? Vamos lá, né? A igreja de Tiatira. O elogio. Ela tinha realizações e tinha obras, ok? Uma advertência. Ela tinha incentivo para conhecer as coisas profundas de Satanás. Né? O texto é bem claro com relação a isso. O nome, como era o significado do nome, né?
eu encontrei foi sacrifício contínuo ou, ok? Como Jesus se apresenta? Jesus se apresenta abominando, desculpa aí a língua travada, as práticas de intercederem, como é que eu posso dizer, as coisas ocultas, né? As coisas de Satanás, ok? Como é que seria uma igreja hoje em dia, né? Como seria essa igreja? Ela seria uma igreja que se preocupa mais com as coisas do diabo, com as coisas de Satanás, do que com as coisas de Deus, né? O autor da revista, ele usa um termozinho bem interessante, que é os mistérios religiosos, né? Então, se preocupa mais com esses mistérios religiosos do que com as coisas mesmo de Deus, ok? E um detalhe também, bem interessante, ela tinha obras, né? Ou seja, ela tinha realizações feitas, mas essas realizações, ok, se deixou levar para, como eu falei, com um falso profeta, né? Como o texto fala lá, comparou até de Isabel, e, e isso acabou que contaminou eles, né? Embora fosse uma igreja que até sabia o que tinha que fazer, né? Como fez, que tinha obras, mas se perdeu nesse contexto, né? E o mais um detalhe também importante com relação a essa igreja é que foi dado um tempo para eles se arrepender, mas isso não aconteceu, tá bom? A revista deixa bem claro, o autor lá enfatiza isso, que eles não quiseram corrigir, continuaram, como é que eu posso dizer, se importaram mais com a falso profeta que tinha lá, profetiza, né? E se perderam nesse caminho, tá ok? Alguma dúvida? O texto dessa igreja, né? O texto básico é Apocalipse 2, versículo 22, ok? Tem aí alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Está claro? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ok. Vamos lá. Se não, vamos prosseguir, tá bom? Então, vamos lá. Para os dias de hoje, né? Levando, eu sempre gosto de comparar os dias atuais também, certo? Como eu falei, o contexto histórico, né, do livro de Apocalipse, serve também para os nossos dias atuais a gente fazer essa comparação, tá bom? Os dias atuais, o que a gente pode tirar de ensinamento, né, de conhecimento dessas quatro mil hoje, tá bom? Que a gente, como igreja, a gente tem que perseverar na fé, na doutrina, compartilhar a palavra de Deus, tudo isso com amor, né? A gente viu isso, foi chamada a atenção a igreja de Éfeso com relação ao amor, mesmo em meio às perseguição, né? Condizer, como é que eu posso dizer, mesmo em meio às perseguições, a gente tem uma vida de adorador, né? Nossa vida de adorador condizer com a nossa prática mesmo do dia a dia, mesmo com perseguições, mesmo como foi que aconteceu com a igreja de Esmina, né? E da importância ao aprendizado da palavra de Deus, né? Capacitar os membros, né? Ter esse cuidado de estar capacitando, de estar tendo, vou dizer assim, né? Escola bíblica, culto de doutrina, fortalecer, para não cair em situações com falsos profetas, como aconteceu, né? Com a última, terceira e a última, né? Mas eu falei que a última foi bem um pouco mais complexo a situação. Então, são esses pontos aqui de importantes do autor da lição, certo? Que eu acho que fortalece nós como igreja, né? Ficar atento, aprender, tirar esses ensinamentos dessas quatro igrejas que a gente leu e estudou hoje, tá bom? A conclusão que a gente pode tirar de tudo dessa lição, né? Dessa primeira parte das cartas às igrejas, é que Jesus caminha com a igreja, certo?
a gente viu que todas, as quatro igrejas, né, eu coloquei como Jesus se apresenta, ou como Jesus estava ali orientando, participando, certo? Então, em todas as igrejas, a gente viu como Jesus se apresenta àquela igreja. Dá para ver a ação dele no texto, certo? Ou seja, ele vê tudo, ele está no meio de nós como igreja. Ele percebe quem está servindo a Deus mesmo e quem está servindo a Satanás, como foi o caso da quarta igreja, entendeu? Então, eles sabem do que acontece em cada um de nós, eles são dos nossos corações, sabe? Do nosso íntimo. Para a igreja, né, no contexto geral, a igreja permanecer fiel, mesmo que tenha que morrer, como a Shirlene, aquele comentário que a Shirlene fez, né, mesmo que tenha que morrer, não negar o nome de Jesus, ok? Esse negar aí, eu botei dois tópicos, porque pode ser o negar admitir, né, tem fez Pedro, não dei com ele, não estava no meio dele não, né? Ou aquele negar mesmo de deixar anunciar, né, ser negligente, ou seja, sabe o que tem que fazer, o que a palavra de Deus orienta, e a gente ser negligente ao ponto de não assim fazer, certo? E saber que Cristo é o alvo da igreja, ok? Cristo é o nosso alvo, né? Aí, trazendo ainda para mais, bem para o nosso dia a dia, ali em contexto de abril de 2021, né? Nesse contexto pandêmico, que a gente não pode deixar de falar, é exatamente isso, demonstrar amor, demonstrar ter coragem, né, de ter convicção da nossa fidelidade com Cristo, exatamente o que a Tiffany estava falando, e é isso. As pessoas precisam, muitas vezes, dessa orientação, né, precisam, não sabem a quem recorrer, porque nosso contexto, né, lembrando que a gente está falando agora do nosso contexto, não sabe se acredita no A, no B, no C diz uma coisa, o D diz outra totalmente diferente, e acaba gerando essa insegurança, essa incerteza, e as pessoas precisam ouvir essa certeza que a gente tem, entendeu? Essa convicção que a gente tem que a Bíblia não passa, entendeu? Então, como igreja, né, e se Deus for fazer uma carta com relação à igreja de Joaquim Tavra, que seja é uma igreja que demonstre esse amor, né? Que a gente tenha coragem, mesmo em meios, né, em tempos difíceis aí, custando muitas vezes até a própria vida, mas a gente tem que demonstrar esse amor, tá bom? Enfim, por fim, né, eu finalizei aqui, a gente tem em mente esses cristãos, né, que, enfim, que enfrentam diversas dificuldades, seja, a gente falou também sobre a segunda igreja que foi perseguida, tem muita gente que o problema talvez não seja nem a pandemia, a doença, sim, mas as perseguições também, né, intolerância religiosa, mas saber que a gente tempos difíceis vai vir, a gente começou com a aula dizendo isso, né? Tempos difíceis vai vir, a gente acredita que a gente já está ali no início, né? A volta de Cristo já está bem perto e continuar sendo fiel, né? Fiel, como teve igreja que foi lembrada, como que foi fiel, e a gente permanecer assim. Eu acho que é o nosso aprendizado que a gente tira dessas 4 primeiras igrejas, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para entender? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Eu queria esse feedback aí de vocês, por gentileza. A Shirlene comentou, né? Morrer por Cristo, morrer o nosso eu e o corpo, ou até mesmo o corpo mesmo. Isso mesmo, entendeu? Hoje em dia, Deus me deu esse, como é que eu posso dizer? Esse espírito de coragem, não ter medo da situação, saber que acontecer vai ser da vontade de Deus, né? Então, se tudo vem da permissão de Deus, então é Ele que controla tudo, Ele sabe qual é o dia do Wesley nasceu, o dia do Wesley morrer, enfim, essa certeza, e como igreja a gente tem que ter isso firme para poder ajudar ao próximo, ok? Ajudar quem precisa. Como eu falei no início da aula, eu acho que o
psicológico vai ser até mais difícil da gente lidar, mesmo depois de controlar a pandemia, a gente ainda vai ter reflexo psicológico desse tempo que a gente está passando, como igreja em contexto bem local, né? Igreja Batista de Joaquim, enfim, no Brasil. Ok? Eu Podemos queria fazer orar? um comentário. Posso? Sim, pode, sim, deve. Quando eu cheguei lá em Goiânia, eu falava muito sobre as obras que a gente faz como coisas que a gente faz para Deus. E o meu pastor, ele, na época, lá em Goiânia, ele falou para mim que aquilo que a gente permite que Deus faça na gente também é fazer a obra de Deus. Quando a gente permite que Deus vá mudando o nosso caráter, quando a gente vai se moldando a Cristo, né, o caráter de Cristo, isso também é fazer a obra de Cristo. Permitir que ele mude a minha vida. Não é só fazer alguma coisa, né? Como entregar as quentinhas. Isso é uma obra de Cristo, é muito importante também. Mas, por exemplo, se eu não posso ir, eu não posso me sentir como não fazendo nada. Eu posso estar orando, crendo e permitindo que Deus mude a minha vida, né? Isso também é a obra do Senhor. Sim, sim. É bom esse detalhe, porque muitas vezes a gente pode sentir assim, insignificante, eu não posso ir, mas o fundamental ali, né, o que vai sustentar é exatamente isso, a oração, né, a intercessão, e isso é importante. Para a gente finalizar, só um contexto que a Jada me apresentou, eu acho que foi sexta-feira, ou foi sábado, né? Semana passada, ela apresentou uns sintomas, né? A gente fez o exame e estava esperando receber o exame para poder fazer a programação de sábado ou não, né? E ou não. E foi o que aconteceu. O exame não foi liberado ainda, o resultado. E agora, já? O exame não saiu, então nós não vamos. E aquilo me deixou um pouco chateado, né? Ou tô ou não tô, e aí vou ou não vou, achei melhor não ir, porque o exame não tinha saído. E ela pegou e disse, mas a gente vai ficar orando, entendeu? Quem for precisar desse suporte, e a gente vai dar esse suporte aqui de casa. Isso é importante, né? Importante demais, ok? Lembrando que são batalhas espirituais, né? Então precisa desse fortalecimento, precisa desse apoio, que é tão importante como quem está lá, né? Na linha de frente também lá, ok? Indo, tá bom? Então vamos Isso, orar. deixa eu só, rapidinho. A Sim, imagem a pessoa que está indo é a que está descendo no poço. Quem fica orando é a que está segurando a corda. Então, para a pessoa descer no poço, tem que ter alguém segurando a corda, senão é como é que ela vai e volta. Né? Então, a gente realmente precisa estar nessa parte de segurar a corda, sustentando em oração as pessoas, né? E colocando nossa vida à disposição para quando Deus chamar também. Sim, isso mesmo. Então vamos orar, tá bom? Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não, a gente faz a oração encerrando e dá tempo ir no banheiro, tomar uma água e correr para a live às 6 horas, tá bom? Vamos lá. Oremos. Ó Pai amado, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, mais uma vez, mais um domingo, poder compartilhar conhecimento, aprender, ó Pai, com a tua igreja também, da tua palavra, Deus. Ó Pai, que esses ensinamentos dessas cartas das igrejas possam, Pai, ficar gravados nos nossos corações, que nós possamos aprender como elas, ó Deus, que somos também igreja. Ó Pai, que possamos, ó Pai, ter essas virtudes em mente e executar como igreja, ó Pai. Entregamos nossas vidas, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor possa nos dirigir, nos guardar, nos fortalecer, ó Pai, que a gente possa, ó Pai, usufruir, ó Pai, dessa vida, fazendo a tua obra, Pai, fazendo o que a tua Bíblia ensina. Pois é isso que te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. E até domingo que vem aí, tá bom? Na parte 2 aí das cartas às igrejas, tá ok? Tchau, povo de Deus, e até mais na live. Até mais.